Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez aí na presença do Senhor, vamos falar uma palavrinha aqui rápida, né? Eu tenho alguns minutinhos aí para estar falando do amor de Deus. Sem perda de tempo, irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 14, no seu versículo 22, 23, 24, 25, 26 e 27, vai falar assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ali ter com Jesus. Mas, sentindo-se o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? É uma palavra gloriosa da parte de Deus, aonde nós vemos aqui que Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos passar de um lado para o outro, e nós observamos que os discípulos diante de Deus, o Jesus, ele estava constantemente andando com Cristo, andando com Jesus, fazendo os milagres de Jesus, mas Jesus, ele ficou com íntima compaixão dos que estavam com ele, a multidão que estava o seguindo, e pediu para que seus discípulos ele ultrapassassem de um lado para o outro do mar. A Bíblia ela chega a dizer que os seus discípulos, obedecendo a sua voz, entra no barco e tenta atravessar o mar. Jesus ele vai à parte, Jesus ele vai orar, Jesus vai buscar a face de Deus. A Bíblia ela chega a dizer que na quarta vigília da noite Jesus se lembra e foi ter com seus discípulos. A Bíblia nos fala agora que quando Jesus, aleluia, ele vai de encontro aos seus discípulos, ele anda por cima do mar. E os discípulos vendo aquele homem vindo, interessante, os discípulos vendo aquele homem vindo de encontro a eles se assustaram, acharam que era um fantasma. O que me chama a atenção de tudo isso é que os discípulos estavam com Jesus. Ele viu as vestes de Jesus, sabia como Jesus estava vestido. E à noite, chegando na quarta vigília da noite, quando Jesus vai ter encontro com eles, gritam com medo. E Pedro ainda duvida se era o próprio Cristo. Ou seja, parece que estavam desapercebidos que Jesus estava vindo de encontro a ele no meio da sua tempestade, no meio da sua luta. E nós observamos ali que quando Jesus ele vai de encontro ao Pedro, ele vai de encontro ao barco, o Pedro e os discípulos gritam: é um fantasma. Jesus olha assim e fala para eles assim: olha, não temais, sou eu. E a Bíblia diz agora que quando o Pedro vê que Jesus fala isso com ele, Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, faça ter contigo. Jesus olhou para Pedro e falou: venha, Pedro, pode vir, vem ter comigo. A Bíblia diz que Pedro, descendo do seu barco, ele anda por cima das águas. Pedro não estava nem acreditando, mas estava andando por cima das águas. Estava andando em meio à tempestade. Estava andando em meio à luta. Estava andando em meio a condições difíceis. Então nós vemos que quando Jesus ele dá uma ordenança para nós e nós acatarmos a sua ordenança, pode ter certeza que a vitória vai ser certa. Porque se Pedro tivesse olhado pelo mandado que Jesus falou para ele: venha, Pedro, ter comigo, se o vento fosse ao contrário na vida de Pedro, jamais ele ia se afundar. Por quê? Porque estava olhando para o foco, estava olhando para Jesus. Estava vendo Jesus diante dele, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando por cima das águas.
Mas quando ele passou a olhar para o vento que estava soprando contra a vida dele, ele começou a descer o mar. Ele pediu socorro a Cristo. E eu vejo Jesus agora chegando perto de Pedro, tomando em suas mãos, dizendo: por que duvidaste, homem de pequena fé? Aleluia! E Jesus, ele quer uma coisa da minha e da sua vida, que nós nunca duvidamos daquilo que ele já tem falado conosco, daquilo que ele já tem prometido conosco. Por mais que a tempestade ela esteja árdua, por mais que a tempestade ela esteja bravia, por mais que o vento seja ao contrário, tenho a certeza que Jesus, ele sempre tem a solução para o meu e seu problema. Jesus, ele sempre tem uma solução para a minha e a sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. O que me chama a atenção de tudo isso é que os discípulos estavam com Jesus, eles viram as vestes de Jesus, mas um medo tomou conta do coração deles. Assim, muitas das vezes é na minha e na sua vida. Talvez está dentro de um mar bravio, talvez está no meio de uma tempestade que não para mais, talvez está ficando até assustada pela situação, mas Deus está indo de encontro com você nesta noite. Deus, ele vai conceder a vitória para você, para mim. Deus, ele entra nas nossas causas. Deus, ele tem a maior preocupação comigo e com você, porque ele sabe trabalhar ao nosso favor. Aleluia! Por mais que o mar esteja bravio, por mais que a luz seja árdua, por mais que nós vemos tudo ao contrário, temos uma certeza de uma coisa: Jesus, ele está passando conosco. Jesus, ele sempre vai estar passando conosco. Aleluia, porque a Bíblia, ela deixa bem clara, Jesus jamais vai desamparar os teus, jamais vai deixar os teus, aleluia, jamais vai deixar os teus em aflição, jamais vai deixar os teus em guerra, em luta. Só deixa em luta, em guerra, quando nós não obedecemos, não pegamos o mandato de Cristo. Mas quando nós temos a obediência de Deus e fazemos conforme Ele está mandando, os seus mandamentos, pode ter certeza, pode levantar mar, pode vir tempestade, pode vir vento ao contrário, Ele vai estar sempre na polpa do nosso barco, falando para nós: descanse em paz, não temais e não tenha medo, acredite, porque Deus, Ele é fiel para com seu povo. Então nós vemos aqui que quando Deus, ele subiu ao barco, a Bíblia diz que ele falou para os homens: por que temeste, homens de pequena fé? E repreendeu aquele vento, e o mar acalmou, e se fez uma grande bonança. Então, quero te dizer, nesta noite de hoje Deus está repreendendo o vento ao contrário da minha e da sua vida. As lutas que está vindo constante na minha e na sua vida, Deus está repreendendo essa noite e falando para você: não temais, creia somente, porque Deus, ele é fiel para com a sua palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos e guarde essa palavra na tábua do seu coração, em nome de Jesus.